traduzir ou trair. Este é o eterno dilema de qualquer tradutor. A dinâmica das línguas é sempre uma armadilha para quem se expõe ao trabalho de transpor para um outro idioma a criação literária. E quando se trata de poesia, ainda tem que lidar com a mecânica natural da métrica e da rima. Como vencer esses desafios? Leituras de hoje se dedica exclusivamente a falar de traduções. Na entrevista, a gente conversa com Manuel Grania Echeverri, tradutor de Carlos Drummond de Andrade para o espanhol. Na dica de leituras, a belíssima tradução da Ilíada, de Homero, feita por Haroldo de Campos. Agora a gente entra no universo da tradução, conversando com Manuel Grania Echeverri. Manolo, você é o tradutor de Carlos Drummond de Andrade, que não é uma tarefa fácil, tradutor para o espanhol, e você está lançando 100 poemas traduzidos do Carlos Drummond de Andrade. Vamos começar pelo seguinte: como foi a escolha desses 100 poemas numa obra tão vasta? Quando eu casei com Maria Julieta, naturalmente Carlos escrevia, toda semana escrevia uma carta. E eu contestava também. E seguramente ele achou que eu tinha alguma condição para valorar seus versos. Então mandou para nós A Máquina do Mundo. Eu fiquei deslumbrado e pensei em traduzi-la. Eu nunca tinha traduzido absolutamente nada e achava que tem muita dificuldade para manter o mesmo ritmo, a mesma regularidade métrica, porque, por exemplo, no português tem dos, para nós é de los, quer dizer, uma sílaba e duas. Então, há uma dificuldade para ensamblar a métrica portuguesa em espanhol. Mas eu acho que eu tinha logrado isso aí, porque Carlos ficou muito contente, não? Eu fiz essa tradução e imediatamente depois fiz a tradução da Mesa. Aí Carlos disse que ele tinha feito um poema sobre uma ceia ou um jantar brasileiro. Bem, mais do que brasileiro, mineiro. Mais do que mineiro, itabirano. E mais do que itabirano, drummondiano. E que eu tinha dado um sentido universal que ele não tinha advertido no momento. Mas, efetivamente, eu acho que esse poema Mesa é o maior canto que tem na literatura universal sobre a família. Não? Eu acho que essa é a universalidade. Eu não digo que começou em Carlos, mas que eu adverti na poesia de Carlos. Ele tem, a poesia do Carlos Drummond de Andrade tem um sentido metafórico muito forte, muito intenso, além de trabalhar com métrica, algumas vezes com rimas, né? Mas ele tem um sentido metafórico muito forte. Como é que foi esse trabalho com a metáfora de Carlos Drummond de Andrade? Bom, às vezes a metáfora pode ser traduzida literalmente. Eu estava comentando o fato de essa metáfora que ele tem sobre Portinari. Ele diz a mão de olhos azuis. Naturalmente, uma mão não tem olhos, não? E mesmo não pode ter olhos azuis. Mas é que o olho de Portinari guiava a mão guiava o pincel e o pincel a pintura. Então, quer dizer que ele fazia uma reunião de elementos de um jeito que não tinha sido feito em outro tipo de metáforas. Borges, por exemplo, cataloga 4 ou 5 tipos de metáforas. Essa é totalmente fora do catálogo de Borges. Não? Porque você que chegou a catalogar cerca de 3.000 metáforas do Drummond. Eu não sei quantas metáforas. Eu cataloguei mais de 38.600 versos. Eu fiz a divisão dos versos livres, os versos rimados, e em cada caso
os dísticos, tercetos, cuartetos, tudo isso, porque ele, como é que posso dizer, ele passou por todas as formas literárias da língua portuguesa. É um poeta verdadeiramente difícil, mas você tem uma teoria sobre o poema das Sete Faces. Por que poema das Sete Faces? Bom, eu acho que ninguém tinha reparado no fato de que chama-se poema, quer dizer, em singular, e são sete faces, plural. Então, para ser um poema, quer dizer que essas sete faces devem ter uma unidade. Eu achei que a unidade estava já sugerida pela última fase, a última estrofe, quando diz, eu não devia te dizer. Quer dizer, não devia ter, mas já disse. Dice, mas essa luz, esse conhaque, deixa a gente comovido como diabo. Quer dizer que ele já disse. O que ele disse? Então, para mim, é a confissão que ele faz a uma mulher abaixo a influência da lua e do conhaque, do que ele passou saindo da sua casa na rua, olhando as janelas, ventanas, janelas, o bonde que passa cheio de pernas, ele olha para as pernas, sente-se pecador, pede perdão a Deus, dizendo, você sabia que eu era fraco, não? E logo faz essa referência de que se ele chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mas então, solução de quê? Desse pecado. Esse pecado que ele confessa a mulher como uma espécie de infidelidade visual, não? E Carlos achou que é uma explicação racional, mas que ele não tinha pensado. Quando ele escreveu esse poema, não tinha pensado. E eu disse que isso não tinha importância, porque o poema já não era dele, era meu, porque eu era leitor. Agora, as maiores dificuldades na tradução dos poemas de Drummond. Como ele mesmo dizia, ele fazia poemas mais que itabiranos, mas drummondianos mesmo, eram muito pessoais, tinha muito da experiência pessoal dele nos poemas. Eram poemas muito vividos, né? Então, qual é a maior dificuldade de se traduzir essa vivência muito pessoal, muito íntima do Drummond para um outro idioma? Bom, acontece que tem, para traduzir, eu acho que a gente deve traduzir determinados assuntos que possam ser compreendidos por o leitor de outro idioma. Por exemplo, os bens e o sangue de Carlos não poderia ser compreendido na Argentina. Então, eu não traduzi, eu deixei de traduzir isso aí. Mas o resto, os pensamentos, os sentimentos, mesmo individuais, podem ser entendidos na outra língua. Então, a gente pode tentar a tradução. E eu achei que o princípio fundamental é a necessidade de ser fiel ao sentido do tradutor. A fidelidade, no sentido, deve ser absoluta. A fidelidade da forma pode ser relativa. A gente pode fruir algumas licenças, não é? Alguma liberdade na forma, não no sentido. Quando eu li a sua tradução do Drummond e li a sua tradução de outros poetas, como Manuel Bandeira, e percebo isso, que você busca mais o sentido do verso do que propriamente a sua estrutura poética. É esse o segredo? É esse o caminho? Lógico, porque o fundamental é o sentido. Eu botei um exemplo da tradução de um poema de Vinícius de Moraes, o famoso soneto da fidelidade, não? Quando ele diz, eu possa me dizer do amor que tive, quer dizer, isso era o centro do poema, para indicar que o amor é sucessivo. O tal consolo na praia, não? O primeiro amor passou e tudo isso. Mas um tradutor argentino, por manter a rima, falou
eu possa dizer de meu amor ardente. O amor ardente, todo amor é ardente, não? Isso aí vulnera o sentido e transforma o soneto numa obra vulgar, não? Não digna de ser traduzida. Aliás, o leitor pode pensar que o autor não merecia a tradução. Por isso eu acho que, não, nesse caso, eu preferi que o leitor verificasse que o tradutor era ruim, mas o poema era bom. Então eu disse, eu posso dizer-me do amor que tuve, não? Porque esse era o sentido. Aí quebrava a rima, mas mantinha o sentido. Quer dizer, esse é que é o... Agora, você tem trabalhado com outros poetas brasileiros. Vinícius, Manuel Bandeira, Afonso Romano de Santana, vários outros poetas brasileiros você tem procurado traduzir. A partir do Drummond, foi mais fácil trabalhar com esses poetas? Eu nunca senti que eu trabalhava, não? Eu sentia que eu gostava e gostava que alguém da minha fala pudesse gozar do poema como eu. Também eu não pensava em publicar. Eu acho que a satisfação é só para mim. É isso. O seu trabalho de tradutor, que não vamos falar em trabalho, mas o seu lazer como tradutor é um lazer pessoal, mas que acabou veiculado para as outras pessoas. Como é que o público argentino tem recebido a poesia brasileira? Eu acho que ainda não se conhece muito bem, não? Só grupos restritos conhecem, por exemplo, Carlos, conhece Bandeira. Tem lá um tradutor, Rodolfo Alonso, que ha feito traduções agora acaba de traduzir a Estrela da Vida Inteira de Bandeira, não? Mas ainda não tem achado um canal, talvez editorial, para volcar toda a poesia brasileira, que aliás é muito rica, não? E lá não se conhece muito bem, não. Lá se conhece, por exemplo, mas são círculos restritos, os sertões de Euclides da Cunha e Bandeira um pouco, Carlos um pouco também. Eu fiz palestras, não? Mas sempre são grupos muito pequenos. Não tem uma difusão editorial. Eu acho que isso seria muito interessante que Brasil canalizara através da embaixada os movimentos culturais brasileiros. Eu moro em Córdoba. O cônsul geral de Córdoba chama-se Paulo Alberto da Silveira. Ele fez uma homenagem a Carlos com motivo do centenário, que foi a única homenagem no interior do país. Mas quer dizer, ele tem esse propósito. Agora vai fazer uma em setembro sobre Vinícius, não? Mas são episódios individuais. Não é uma canalização geral como deveria ser. Você tem uma proximidade muito grande com o Brasil. Você foi genro do Carlos Drummond de Andrade. Como era essa relação com ele? Carlos era uma pessoa muito cuidadosa de sua presença e tudo isso. Quando ele morava na rua Joaquim Nabuco, tinha uma escada para o dormitório e tudo isso. Eu estava embaixo e ele estava baixando de pijama, não? Quando viu que eu estava lá, quis fugir. Eu disse, bom dia, Carlos. Mas ele era muito pudoroso nesse sentido, muito cuidadoso. Naturalmente eu conhecia a vida interna, digamos, da casa. Ele era uma pessoa muito pitoresca, por exemplo. Às vezes, pessoas, mesmo do governo,
chamavam para Carlos para oferecer qualquer coisa. E aí Dolores dizia, Carlos está de viagem. E a gente sabia que Carlos não viajava nunca, não? Carlos está de viagem. Ele fugia a toda classe de homenagem, não? Ele, nesse sentido, ele dizia que as pessoas vivas não devem ser homenageadas, não? Ele tinha eu acho que o melhor retrato dele está quando um periodista diz o que o senhor sente sendo o maior poeta do Brasil. E ele diz, por que o maior? Você o mediu? Não. Dice, não tem poetas maiores nem menores. Todos os poetas somos diferentes. Não? Mas ele era o maior, não tem dúvida. Indiscutivelmente. Inclusive, uma coisa que me deixa curioso. Como é selecionar 100 poemas do Drummond numa obra tão vasta como a do Drummond? Como foi feita essa seleção dos 100 poemas para esse livro? Foram saindo. Eu não contei, também não medi. Foram saindo. Agora, Manolo, a sua poesia. Você também é poeta, tem um trabalho que está sendo lançado também num CD, né? Até uma homenagem do seu neto, o Pedro, né? Que ele fez essa homenagem de gravar o CD, você recitando os seus poemas e os poemas de brasileiros que você traduziu, né? Vamos falar um pouco sobre a sua poesia. Parece uma poesia muito forte no sentimento amoroso, uma poesia muito latina, né? Pelo que eu li do exemplo que está no CD. É esse mesmo o seu sentimento primário? Vamos começar por Carlos. Uma vez Carlos estava em Buenos Aires e queria ir ao barbeiro. Então, eu indiquei um barbeiro na Casa Harros. Ele foi lá e o barbeiro olhou para ele e disse, o senhor é um poeta brasileiro? Aí Carlos disse, eu acho que sou. Então, eu acho que sou poeta também. Eu acho. Mas, para falar da minha poesia, meu amigo Edmilson Caminha diz que Manolo pensa com sua própria cabeça. Eu acho que minha poesia é da minha própria cabeça só. Por exemplo, agora está sendo editado um livro, a segunda edição de um livro chamado Poemas para Físicos Nucleares. Carlos disse que era a primeira vez que ele lia poemas de tipo científico, mas que era poesia. Eu fiquei muito satisfeito. Dos poemas, por exemplo, é o seguinte, o tema é o seguinte, você pode tomar um edifício e verificar que está feito por tijolos, não é? Então o problema é, quais são os tijolos da beleza? Isso é um tema totalmente diferente. Eu não posso dar uma resposta, mas posso fazer perguntas. Naturalmente, eu acho que todo poeta deve cantar a mulher, porque a mulher é o eixo na vida da gente, não é? Então, a poesia, mesmo não querendo, sai para as mulheres. É uma forma de romanticismo, não? Claro. E você que foi amigo de uma das mais belas mulheres do mundo, a Evita Peron, então tem mais do que motivo para cantar a beleza da mulher. Perdão, o quê? Você foi amigo de uma das mais belas mulheres do mundo, a Evita Peron, né? Então tem mais do que motivo para cantar a beleza da mulher, né? Eu fui muito amigo da Evita, eu vou contar uma história curiosa. Eu fui como se diz, o autor do voto da mulher, porque eu era um membro informante da maioria. Então eu tive muita relação com a Evita. Numa ocasião, ela me disse, ela estava fazendo as unhas, o barbeiro, o cabeleireiro, tudo isso, não? E me disse, falam por aí que eu quero ser senadora ou deputada. Eu sou muito mais do que isso. Não tem nada, nenhum cargo no país da minha altura. Eu disse, senhora, eu acho que a senhora está enganada. Por quê? Disse.
Digo, porque tem um cargo no país que está na jerarquia da senhora e nesse cargo a senhora representaria a reivindicação política da mulher argentina. E ela disse, qual é que é? A vice-presidência da República. Aí ela ficou, disse, vamos ver. Agora, o Brasil tem uma certa tradição de poesia, uma certa poesia engajada. Até mesmo em poetas que não tinham essa pretensão, como o próprio Vinícius, o próprio Carlos Drummond de Andrade, o outro que você traduziu muito bem, o João Cabral de Melo Neto, o Afonso Romano de Santana, são poetas que têm esse certo apego político na sua poesia. Você foi político, foi deputado, né? E faz uma poesia, digamos assim, menos política e mais amorosa. Você acha que política e poesia não caminham na mesma trilha? Os italianos têm um ditado assim, um pouco forte, eu não vou dizer, vamos dizer com eufemismo, que a gente trabalha e fatiga por causa da mulher, não? A gente faz política também para a mulher, faz poesia também, é a mesma coisa. São formas diferentes para atingir a mesma finalidade. O mesmo objetivo. Manolo, e projetos? Como é que estão os seus projetos? No que é que você está trabalhando? Você está trabalhando na sua correspondência com Drummond. Como é que está isso? Bom, nós começamos, quando casamos com Maria Julieta, ele escrevia toda semana uma carta e Maria Julieta contestava, e eu também. Aliás, Maria Julieta ficou meio ciumenta, porque Carlos me escrevia para mim, não? Mas nós escrevíamos sobre diversos temas, por exemplo, religião, qualquer coisa, não? Mas isso foi se acrescentando e agora tem vários anos, não? Eu estou trabalhando na correspondência do ano 49, 50 e 51, que é bastante, é muito já. Quando estiver pronto, eu acho que a Record querrá publicar isso, não? Aqui no Brasil. Será que eu posso falar da primeira carta? Claro. A primeira carta eu mandei para Carlos dizendo que eu ia me casar com Maria Julieta, não? E Carlos ficou, gostou da carta porque disse que eu não falava de minhas virtudes, mas de meus defeitos, não? Eu comento agora que seguramente eu não devia ter virtude nenhuma. Mas tanto que ele gostou e permitiu o casamento, né? A única virtude era a sinceridade aí. Manolo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Leituras. Sucesso para os livros, para o CD. E foi ótimo conversar com você. Obrigado a você. As dificuldades de uma boa tradução. Como lembrou Manolo na entrevista, por vezes se faz necessário sacrificar algumas estruturas da rima e da métrica para se salvar a essência do poema. Isso se trabalhando com conceitos modernos, no caso, os poemas de Drummond, e com línguas irmãs, o português e o espanhol. Desafio mesmo foi o enfrentamento do poeta Haroldo de Campos. No final de 2001, ele lançou pela Mandarim o primeiro volume da tradução da Ilíada, de Homero. O volume fecha os 12 primeiros cantos do clássico grego. Trabalhando com linguagens tão díspares, o português moderno e o grego arcaico, Haroldo foi de imediato reconhecido em sua empreitada. O volume ganhou o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Já o segundo volume, com os 12 cantos restantes, foi publicado no final do ano passado, já com o selo da editora Artes, em que se transformou a Mandarim. Como o próprio Haroldo alerta, mais que uma tradução, ele fez uma recriação do texto homérico. Em alguns momentos, cria novos neologismos para trazer para o português a grandeza da obra. Seu trabalho foi de reinventar a língua. De nada adianta recorrer ao dicionário para buscar entender o que seriam
os ambrósios cabelos do Senhor Celeste, pois aqui está um dos tantos pontos onde Haroldo trabalha com o instrumento da criação. Não tem ele a preocupação de apenas transcrever o rapto de Helena por Paris e sua consequência, a Guerra de Troia. A Ilíada é uma obra de fundação. Nela está plantada a base de toda a cultura ocidental. Seus mitos são humanos, ou melhor, deuses com sentimentos humanos, e por isso guarda o mais profundo conhecimento sobre o pensamento e a sentimentalidade desta nossa terra. Recriando a Ilíada de Homero, Haroldo de Campos nos deixa de frente às nossas mais caras origens, e por isso merece ser lido e guardado como instrumento de perene autoconhecimento. O Leitura de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até a próxima semana.